eu sou a Hillary e eu vim falar um pouco sobre a Grécia. Então é muito difícil você falar sobre a Grécia sem começar pela Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, ela não era necessariamente um país unificado. Era como se fosse um conjunto de cidades que dividiam alguns costumes e algumas leis. Vou falar agora um pouco sobre a política da Grécia Antiga. Então, no período clássico, eles procuravam cultivar a beleza e a virtude e acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava exercida, então, a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios, que era exercido pelos deuses. A democracia desenvolveu principalmente em Atenas, onde os homens livres podiam falar sobre política em praças públicas, mas não todos. Apenas as pessoas que nasceram em Atenas. Oi, meu nome é Maria Angélica e eu vou explicar um pouco sobre a Grécia atual. A Grécia atual tem cerca de 11 milhões de habitantes, sendo Atenas sua capital. A Grécia também faz limite com a Bulgária, Macedônia, Albânia e Turquia. E as cidades mais populosas são Tessalônica e Atenas. E a maior parte da sua população vive concentrada na região urbana. E suas exportações são de flores, vinhos, azeite de olivas e produtos textéis. E suas atividades econômicas são agricultura e pecuária ovina. Agora eu vou explicar um pouco sobre os pontos turísticos da Grécia. Creta, segundo a mitologia grega, foi onde Zeus nasceu, que é considerado o pai dos deuses. Creta também é o cenário de lendas de Teseu e de Minotauro, que é um dos mitos gregos mais famosos. A Acrópole de Atenas, por mais de 1000 anos, ela serviu de centro político, forte militar e santuário, e ela é a mais famosa do mundo na sua categoria. Templo de Poseidon é um dos templos mais conservados atualmente, e a arquitetura de ordem dórica é valorizada pelo mar Egeu e da visão do pôr do sol deslumbrante que ela tem. Delfos já foi considerado pelos gregos como o centro do mundo e até hoje atrai muitos turistas, mesmo que não haja peregrinos buscando conselhos sacerdotistas, Pitia ou adorando o deus como antigamente. Vou falar agora um pouquinho sobre a sociedade. Cada polis tinha a sua própria organização social e algumas admitiam a escravidão, assim como Atenas. Mas já Espartas, eles tinham os servos estatais. Servos estatais eram aquelas pessoas que tinham dívida com o governo e então eles pertenciam ao governo de alguma forma, entendeu? Para pagar a sua dívida. Eles se tornavam então servos estatais. A Grécia Antiga foi dividida em 5 períodos. Tudo isso em 2000 a.C. Falando sobre o período pré-homérico. O período pré-homérico, ele está meio que localizado no sul da Península Balcânica. E teve início a colonização pré-grega, os cretos micênicos. Eles tinham importantes laços comerciais com o Mediterrâneo. Os cretos micênicos eram da religião paleolíticas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. As suas principais cidades eram Micenas, Quinos, Troias e Creta. E até 1200 a.C. teve o ataque dos Dórios. Os Dórios eram um povo valente que fizeram com que os cretenses fugissem para as regiões montanhosas, assim fazendo dividir-se esses povos e ficando de forma desgovernada. Eu vou falar agora sobre o período homérico. O período homérico foi mais ou menos em 1100 a.C. O período homérico era como se fosse o partido passasse do pai para o filho, assim sucessivamente. Foi aí onde começou a surgir um crescimento populacional, onde eles sentiram a necessidade de expandir, formando a oligarquia. Ele fala um pouco sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, um dos motivos da Guerra de Troia foi pelo sequestro de Helena. E o Menelau, marido de Helena, era irmão do rei de Micenas. E com isso, ele reuniu o exército
para invadir Troia e resgatar Helena. A Guerra de Troia durou mais ou menos 10 anos, até que os troianos aceitaram um presente dos gregos, que era o cavalo de Troia. Daí vem a expressão, então, presente de grego. E disso, que eles aceitaram o presente dos gregos, era um cavalo gigante de Troia. Os troianos, o exército troiano estava dentro do cavalo, eles começaram a sair. Assim, conseguiram ganhar a Guerra de Troia. E foi aí que os gregos começaram a expandir pelos mares... Os gregos não. Foi aí, então, que deu início à segunda diáspora grega. Lembrando que no período pré-homérico aconteceu a primeira diáspora grega. Os gregos, na segunda diáspora, eles começaram a expandir pelo mar Jônico e Egeu. Assim, dando um ponto final no período pré-homérico. Vamos falar agora sobre o período arcaico. O período arcaico foi onde deu início a polis. Polis, cidades e estados gregos que eram independentes e tinham autonomia política, econômica e militar. Então, em Atenas foi onde surgiu a democracia. Demo significa povo e cracia significa governo, ou seja, governo do povo. Lembra que eu falei um pouquinho lá atrás que em Atenas os homens livres podiam discutir políticas em praças públicas? Então, governo do povo. Mas isso tudo foi só para tirar o governo dos Leopátridas. No período homérico, os Leopátridas, então, eles tinham algumas terras nos quais os escravos ou pessoas sem terra trabalhavam lá para ter essa terra, entendeu? E eles fizeram isso, então, com o intuito de tirar o governo dos Leopátridas, porque alguns agricultores, mais pessoas livres queriam participar das políticas. Vamos falar agora sobre Espartas. Espartas e Atenas tiveram uma guerra durante tempos, mas isso daqui vai ser um papo para outra hora. Espartas eram os dórios. Lembra que eu falei que os dórios eram valentes? Então, em Atenas eles tinham uma rígida educação militar, que só podiam ser os militares aqueles que tivessem capacidade para ser militar. Não era qualquer um. Então, eu vou falar agora um pouco sobre o período clássico. No período clássico, Atenas ganhou o cargo da cidade mais poderosa, no caso da polis, mais poderosa da península. Foi aí, então, que ocorreu a Guerra Médica contra os persas. Mas por que médica? Não tinham médicos, era porque significava medo para os persas. E os persas queriam entrar nessa guerra com Atenas pelo mar. Mas por sua influência no mar, Atenas conseguiu derrotar os persas. Mas não acabou por aí, não. Os persas ainda queriam arrumar problema na região, mas dessa vez foram arrumar problemas com Espartas. E como eu disse um pouquinho anteriormente, Espartas era o governo mais valente, violento, com a educação militar mais rígida. E veio aí então aquele meme do 300. Então, os persas tinham um exército muito grande, muito grande. E os espartanos não chegava nem a metade deles. Só que a posição geográfica... Oi, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, sei lá, que horas você vai estar vendo esse vídeo. Pra mim são 9h30 da manhã. Eu tô com puta sono, mas eu acordei porque eu não tô mais com rinite atacada.
mas pra conseguir fazer esse vídeo, porque minha rinite é foda, mas não sei se amanhã vai ter rinite, não. Agora minha rinite tá melhor, então vou fazer hoje esse vídeo, pelo amor de Deus, creio Deus Pai. Se eu for fazer, se eu depender da minha rinite, eu nunca mais faço esse vídeo, Jesus Cristo. Então, eu sou Stephanie Gomes, estudo no 2M2 ADM. Esse aqui é um vídeo de trabalho de história. E eu vou falar sobre deuses gregos, meu Deus! Então, enfim, eu vou começar. Eu tô sem pauta, nem tem nada pra ler aqui, eu não sei, eu só vou puxar da minha memória, tá? Porque mitologia grega, se você ficar lendo, é uma bosta. Vai todo mundo achar entediante. A pessoa já vai estar dormindo ali no banco, entendeu? Ela vai dormir, tipo, ela vai virar um senhor de idade, ela vai dormir em qualquer lugar. Mas se a gente falar da memória, falar do nosso jeito, tipo, a putaria aconteceu aqui, vai ser interessante, entendeu? Ele tá aqui pra ser mais interessante o vídeo, porque provavelmente do nada vai ficar chato, só pra ficar interessante. Vai subir logo, desgraça. Então, vamos começar pelo Zeus, o filho da puta. Então, por que ele é o filho da puta? Primeiro vamos começar. Ele é filho de Cronos. Ele é filho de um titã, né? E de... Nossa senhora, até hoje eu não sei como é que funcionou aquele casamento do Cronos e da mulher dele. Porque a mulher dele era pequenininha e Cronos era gigantesco. Pra você ter uma ideia, Cronos comia os... Não, ele engolia os filhos dele, que a deusa da terra, né? Falou, botou uma maldição nele, o seu filho vai te matar, sei lá o que, vai destruir você, tá ligado? Depois fazer o quê? Ah, foda-se, se minha mulher engravidar, engulo meus filhos. Pelo menos ele não foi comprar cigarro, né, meu filho? Pelo menos isso. Mas depois, o último Zeus, né, que é o filho mais novo dele, né? Acabou que ele não foi engolido, né? Porque a mãe dele ajudou. E a outra deusa, que foi a primeira esposa dele também, de Zeus, ajudou e levou pra um lugar pra ser treinado pra depois derrotar Cronos. Enfim, depois de Zeus ter derrotado Cronos, o pai dele, enfiou lá no... Os titãs, né? Enfiou lá no... Dentro da terra, que é o submundo. Aí depois, como a deusa da terra ficou puta com Zeus, porque, né, ele aprisionou os filhos da deusa da terra dentro dela, ela ficou puta. Mas depois do Zeus ter casado com a mulher lá, que eu esqueci o nome, depois eu coloco no vídeo aí, ele casou, né, e tal, depois ele fez um negocinho pra, né, ficar com o céu, o oceano e o submundo. 3 bolinhas, uma branca, uma azul e a vermelha. Zeus trapaceou pra ficar com a bolinha branca, que indicava que o céu. Poseidon também trapaceou pra ficar com o oceano, pra ficar com a bolinha azul. E Hades só tomou no cu, tá ligado? Ele não trapaceou, ele foi gente boa, tá ligado? E foi pro inferno! E todo mundo acha um filho da puta ele, tá ligado? Todo mundo odeia o Hades, só porque ele é o rei do submundo. Porque, tipo, todo mundo tinha medo de morrer e ir pro submundo ser castigado por causa do Hades, tá ligado? E, porra, ele não fez nada de errado, tô coitado. Mas, enfim, continuando com Zeus, depois ele se casou com a mulher lá que ele gostou, tá ligado? Ele nunca traiu ela, pelo menos. Aí depois a deusa da terra deu uma maldição nele que o filho homem daquele casamento ia destruir ele. Depois Zeus ficou muito triste. E sabe o que ele fez? Ele falou, não vou falar pra minha mulher pra gente não ter filho mais. Vou fazer o quê? Vou fazer um joguinho, porque ela consegue se transformar em vários bichos. Vai fazer quem fizer o menor animal. Ela foi lá, se transformou em uma mosca. Ele fez o quê? Pegou a mosca e engoliu. E ela tava grávida. Mano, ele nem... E ela ainda tá dentro dele, tá ligado? Ele não... Nossa...
E, tipo, depois daí nasceu a deusa da sabedoria. Depois de ficar com uma puta dor de cabeça, né? E falou, porra, ajuda aqui. E depois o deus lá, que eu acho que é das ferramentas, que foi traído pela Afrodite. Enfim, depois eu entro nesse tópico. Ele deu uma machadada na cabeça de Zeus. E depois saiu a deusa da sabedoria. Tanto que ela é filha favorita dele, porque é filha do primeiro casamento dele. Daí... O quê? Ela é filha da sabedoria, né? Favorita de Deus. Zeus. É depois, né? Ele acabou se casando com a própria irmã. O Zeus acabou se casando com a própria irmã. Porque a irmã queria ser deusa do céu, né? Se casou com ela. E ele foi um puta filho da puta, tá ligado? Se você for pegar qualquer história com Zeus, a maioria da história dele é ele enfiando o ele tava traindo a mulher dele. Porra, tadinha, tem um chifre maior que sei lá o quê. Tem um chifre maior que o namorado da minha melhor amiga, tá ligado? Tadinha. E sempre ela, a deusa do casamento, né, da fidelidade, ela nunca traiu ele, mas sempre se vingava das amantes dele. Isso daí eu achei sacanagem, porque as amantes não tinham culpa nenhuma. Eu achei que, mas como ela não podia se vingar de Zeus, né, não podia dar, sei lá, um tapa na cara dele, porque ele era todo senhor poderoso, aí era foda, né? Tanto que ela já, por causa do Hércules, né? Ela prometeu pra Poseidon, não sei lá, alguma coisa de água, numa corrente que lá que era promessa, sei lá. Depois prometeu lá que ela não iria machucar Hércules, que não ia fazer nada contra Hércules. Ela não fez mesmo. Ela chamou outra deusa, a deusa da loucura, para depois... É o que mesmo? Pra depois dar uma loucura nele, no Hércules, pra ele matar a própria família. Mas depois de tudo, acabou que Zeus ficou putinho com a mulher dele. Mas, tipo, acabou que ele conseguiu se, tipo, perdoar daqueles pecados. Ele descobriu que não foi ele. Na verdade, quem descobriu que não foi Hércules que fez aquilo de propósito, foi a deusa da sabedoria, a filha favorita de Zeus, tá ligado? Então, depois disso, Paranoia 4, até o Hades ajudou ele, tá ligado? Ajudou o Hércules, dando o cãozinho dele do inferno, aquele 3 cabeças, aquele desgaste do Satanás. Deu pra ele depois conseguir fazer lá os negócios, pra ele conseguir se livrar dos negócios. Voltando aqui, agora eu vou falar de Poseidon, filha da puta. E tipo, é o seguinte, Poseidon ficou lá com os mares, né? E ele ficava putinho do nada, tá ligado? Se tinha um marinheiro lá, sei lá o que, ele falava, foda-se, tsunami. E tipo, ele ficava puto do nada, tá ligado? Isso era normal. Ai. E tipo, Zeus ficou tipo, né? Ficou sabendo disso. E depois falou, você precisa de uma mulher. Enfim, era isso. Aí depois ele achou a ninfa eu acho que é ninfa. A ninfa mais bonita. Depois, tipo, ela também era mais teimosa também. E, tipo, só depois de um tempo, ele até, eu acho que ele enviou o golfinho dele, o Poseidon enviou o golfinho dele, pra depois ir atrás dessa ninfa. Depois, deu certo. Eles se casaram e ficaram juntos. Fica, tipo, deu até certo. Acalmou a ira de Poseidon, mas, tipo, não acalmou tudo, tá ligado? Pelo menos não tá frequente aquele, tipo, abalo de tsunami e matando um monte de gente, tá ligado? Não. E contando outra história sobre a deusa da sabedoria, Atena e Poseidon. Acabou que eles fizeram uma briguinha, né, pra quem ia ficar com tal cidade. A rainha da inteligência acabou ganhando e Poseidon ficou puto. Ele foi lá no templo da Atena, pegou a filha de Ares, que era a discípula mais bonita de Atena, e estuprou ela no templo da deusa da sabedoria. E tipo,
a Atena também foi uma filha da puta. Porque depois, ela, literalmente, em vez de castigar Poseidon, castigou ela, sendo que ela não fez nada de errado. Então, tipo, mano, e depois ela virou a Medusa. E por causa disso, por causa do Poseidon ter estuprado a filha de Ares, Ares, que é deus da guerra, ele ficou puto. E eu dei motivo pra ele ficar puto. Nossa, eu torci pra ele. E ele matou Poseidon. Eu fiquei feliz, tá ligado? Por mim, Poseidon continuava morto. Mas não, infelizmente. Eu acho. Na história que eu li, ele não morreu definitivamente, porque ele é um deus. Mas espero que ele, na outra história, continue morto. Mas enfim. Aí depois acabou tendo um julgamento que... Antes ele tinha sido expulso do... O Ares tinha sido expulso do céu, porque ele odiava o pai e a mãe, que era Zeus, e a mulher do casamento. Mas depois ele... Não, ele tinha... Ai, peraí, eu errei. O Ares, na verdade, foi expulso do céu, do Olimpo, né? Porque ele era amante de Afrodite, entendeu? Ele era amante de Afrodite, por isso que ele foi expulso. Mas depois teve um julgamento dos deuses, né? E ele, depois de ter matado Poseidon, né? Acabou que ele pôde ficar lá no Olimpo de novo. A questão, né? Que eu achei muito, tipo, engraçado como Afrodite e Ares conheceram, né? É a história que eu li, mas teve outra, na verdade, que ela se apaixonou por ele imediatamente, tá ligado? Mas a história que eu li é que o Cupido, sem querer, deu uma flechada na própria mãe, né, Afrodite, enquanto ela olhava Ares. E depois ela acabou se apaixonando por ele, né? E ajudou ele a tirar as armaduras da guerra cheia de sangue, tá ligado? Ares ficou feliz, né? E ficou apaixonado também, tá ligado? Acabaram que à noite eles iam fazer vucu vucu tchaca tchaca. Eles iam se amar, tá ligado? À noite. E Ares, como não era burro, não era idiota, ele ia lá e mandava um guarda ficar lá na noite, na porta. E enquanto o sol não vinha, ele falava, quando dava a hora do sol vir, ele falava ele acordava os dois, né, pra Afrodite ir. Porque a Afrodite era casada. Era casada com um deus da forja. Eu não me lembro direito. Eu acho que eu tô certa. Enfim, acabou que um belo dia, um deus lá botou o guarda pra dormir, percebeu que o guarda não tava dormindo tanto. Botou pra dormir, né? Acabou dando sono no bichinho. Acabou que o deus, que não é Apolo, tá? Que é Apolo, ele é conhecido como deus do sol, mas ele também não é o único deus do sol. Ele é o deus do sol, mas tem o titã do sol, que ele fica na carruagem, segurando a bola de fogo, tá ligado? E indo lá pra puta que pariu. Apolo só roubou o título, tá ligado? Enquanto o titã faz o trabalho todo. Enfim, acabou que o guarda dormiu, ele não avisou pra eles acordarem, né? A Ares e a Afrodite acordarem. Acabou que o Titã do Sol passou por lá com a carruagem de sol, né? E acabou percebendo isso e avisou para os outros deuses. Acabou que ela terminou o casamento com o deus que ela estava casada, né? E tipo, enfim, ele acabou sendo expulso do Esqueci o nome, você acredita? Enfim. Rinite ainda tá atacada, tá, meu filho? Pelo amor de Deus. Enfim. O outro deus, um deus que eu achei menos inútil possível, era o Dionísio, que ele era o deus do vinho e das festas. Mas, tipo, ele é só isso. Ele é só deus das festas e do vinho, mas ele não tem nada de especial. Ele só faz vinho, tá ligado? Ele só foi considerado deus das festas porque o vinho fica na festa, tá ligado? Então, sem vinho não tem festa, tá ligado? É literalmente isso. Mas eu não tenho ódio de tudo. Olha aqui, vamos agora, tirando os deuses inúteis que eu soube, vamos falar sobre Afrodite. A história que eu conheço é que Cronos ficou puto com o pai dele, que era Urano, e castrou ele. Depois o pênis, aquela coisa lá, caiu no mar. Daí acabou tendo uma espuma
E nasceu a Afrodite já adulta. Por isso o nome dela é Nascida da Espuma. Depois ela foi lá toda pelada, veio numa concha. Tem até uma pintura dela, depois eu coloco no vídeo. E é isso. Peraí. Normal, galerinha. Então. E depois, né, eu descobri que tem outra história. Pra você ver. Porque mitologia é de boca em boca, tá ligado? A mitologia todo mundo fala, tá ligado? Enfim. Abaixa a cabeça, pelo amor de Deus, aparece no vídeo. Então, a mitologia era o seguinte. Ela também tinha uma história que ela era filha de Zeus e outra guria. Que era, eu acho que era uma deusa também, que eu esqueci o nome. Então, aí depois ela cresceu em tal ilha e acabou nascendo já adulta. Não entendi. Enfim, eu descobri que ela, em outra história ela é filha de Zeus. Mas a história que eu conheço é que Cronos castrou Urano e caiu aquela coisa lá no mar e nasceu ela. E continuando com a Afrodite, também com o Cupido também, ela acabou, tava lá admirando um ser humano muito bonito, que eu esqueci o nome. Então, acabou que o Cupido, sem querer, atirou a flecha na própria mãe. E ela tava olhando pra aquele rapaz. Ela falou, nossa, que bonito. Ela acabou chegando nele, né? Falando, eu sou a deusa do amor, do Afrodite, sei lá o que, do casamento, não. Do amor e tal. E acabou que eles começaram a transar. Enfim, depois acabou de um tempo que ele morreu. E ele foi lá pro submundo, né? E acabou que a mulher do Hades falou: não, 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 ele não vai pra lugar nenhum, não. Ele vai ser meu servo. Depois, ela só queria que ele fosse seu servo pra transar com ele, pra coronar o Hades, tá ligado? O Hades tinha um chifre enorme e ele nem sabia. Mas depois a Afrodite ameaçou de acabar com todos os casais. E tipo, o Hades não tava lá também, todo puto, cheio de dor de cabeça. Mas depois a mulher do Hades voltou lá e falou: tá bom, tanto tempo de meses ele fica com você e tanto tempo de meses ele fica comigo. Por isso, eu esqueci um negócio que às vezes parece mais longo e outros não. Enfim, Hades estava sendo corno e ele nem sabia. Enfim, o deus da música também. Porque tem muito título, tá ligado? Além de ser do sol, da música e tal. Nossa senhora. E também, sabe aquele ramo de aquelas folhas que ele tem em volta da cabeça? Foi porque uma vez o Cupido jogou uma flecha nele, né? Pra se apaixonar com uma mulher. E nessa mulher ele jogou uma flecha preta, que era pra ela ter desgosto dele. Porque teve uma briguinha entre o Cupido e ele e tal. Ela acabou pedindo pro pai dela se transformar em uma planta. Pra não ficar mais. Pra não chegar perto do Apolo. A Apolo ficou triste e pegou aquele ramo de folhas e colocou na cabeça. Pra sempre se lembrar dela, tá ligado? Enfim. Voltando aqui pra falar, porque eu esqueci de falar sobre dois tópicos muito interessantes sobre o Hades e Atena e o Ares. Vamos começar. Atena e Ares, eles tiveram uma briguinha, né? Porque Atena era conhecida como a deusa da estratégia da guerra, porque as pessoas paravam de rezar, né? Fazer sacrifício pro Ares, fizeram mais pra Atena. E sobre o Hades, quando vamos uma pintura. Se você viu um cachorro, se ele tava meio confuso, se parecia que ele acabou de chegar lá, era o Hades. Normalmente o Hades se transformava em cachorro para ver o que estava acontecendo lá. Enfim, é isso, muito obrigada. Pra definir aqui o negócio, é que eu confundi a história do Apolo com Hermes. Num vídeo, eu provavelmente editei, mas eu falei que Apolo, quando era criança, roubou um chifre de um gado e fez um instrumento musical. Na verdade, era o Hermes que fez isso. Hermes é conhecido como Deus mensageiro. Ele é muito veloz e ele também é conhecido como Deus dos ladrões, porque ele sempre roubava tudo. E para
adicionar aqui as coisas do Apolo. Apolo é conhecido como deus das pragas, né, das epidemias, da música, do arco e flecha também, e do sol. Mas foi descoberto depois que, na verdade, ele não era o deus do sol. Quem era o deus do sol era um outro titã que ele levava carruagem segurando o sol. Tanto que, depois eu coloco aí no texto que provavelmente eu esqueci, eu não consigo falar agora, que esse titã, que era o deus do sol que carregava o sol, né, na carruagem, ele teve um filho uma vez, e o filho dele, quando completou maioridade, eu acho, acabou pedindo de aniversário para manusear essa carruagem. O deus titã do sol ficou triste, né, mas depois concebeu. Acabou que o moleque não sabia dirigir aquela bosta direito. Me lembrei de uma história. Que ele chegou perto da África, por isso que as pessoas têm a pele mais escura. Que a carruagem foi, né? E acabou queimando a pele das outras pessoas. Por isso existem negros. E, literalmente, é isso a história. Mas depois acabou que Zeus matou ele. Eu não me lembro se o moleque morreu ou o Zeus matou ele porque ficou com raivinha. Mas depois eu preciso colocar no vídeo aí, mas obrigado. Religião, vamos para minha religião. Conforme o portal europeu da juventude, 98,1% da população é cristã, sendo 97,6% ortodoxos gregos, 0,4% católicos, 0,1% protestantes. 1,5% seguidores do islamismo e 0,4% de outras religiões. A religião era uma cosmogonia em que a vivência espiritual dos gregos se sustentava em crenças formuladas a partir de fenômenos que o homem não conseguia explicar. Nessa cosmogonia, os deuses não teriam criado o universo, mas seriam parte dele. Agora, cultura. A cultura grega teve grande desenvolvimento na antiguidade e influencias as outras civilizações e povos. A Grécia Antiga é considerada pelos historiadores como uma civilização de grande esplendor cultural. Os gregos desenvolveram a filosofia, as artes, a tecnologia, os esportes e muito mais. A cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. É isso. Vou falar sobre... Meu nome é Stephanie, vou falar sobre a economia da Grécia, atual e antiga. Se o senhor me tirar ponto, tudo bem, porque realmente não deu para memorizar. Eu peguei um resumo na internet, né? Porque o texto estava muito grande e também não ia dar para entender, ia ficar chato, tá bom? Falar. Economia da Grécia Antiga. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecido. Estes davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas, e os cultivos estavam dedicados às vinhas e oliveiras, oliveiras e trigo. A economia atual da Grécia, né? Grécia atual. Em 2020, né, os principais setores de economia grega foram o comércio grossista e retalhista, e os serviços de transporte, alojamento e restaurantes, 23,8%. A administração pública, a defesa, a educação, a saúde e os serviços sociais, 21,6%. E o imobiliarismo, 15,9%.